Gente, temos aqui hoje uma convidada especial, a Luana Verrone. Foi mãe aos 15 anos. Eu acho que isso aí é um prato cheio. A gente está super curiosa, porque a gente não sabe detalhes da história dela. E a gente vai ouvir aqui pela primeira vez junto com vocês como que foi que desenrolou essa gestação. Hoje a filha dela já é médica formada. Então, estamos aqui para ouvir todo o relato dela. Vai ser uma história, hein, Mari? Ó, a Mari Seixas está aqui com a gente de novo, que a gente vai ser uma conversa muito, muito legal. A gente tá louca para saber os detalhes da sua história, Lu. Não, eu estou super ansiosa para contar. Bom, eu fui mãe aos 15 anos, eu comecei a namorar aos 13 com o pai da minha filha. E na segunda vez que eu tive relação sexual com ele, eu engravidei. Na segunda vez? Na segunda vez. Foi praticamente, perdi a virgindade e engravidei. E minha mãe era uma pessoa muito restritiva comigo, não? Minha mãe contava na folhinha do calendário, lembra aquela folhinha do calendário do gás? Ela marcava quando vinha a minha menstruação, então ela super acompanhava. Sua mãe sabia que você ia começar a ter relações sexuais? Não, eu nunca tive liberdade assim para contar, porque como minha mãe, ao contrário de mim, ela foi mãe mais velha. Então ela tinha uma super proteção comigo, assim, muito grande. E eu acabava tendo um pouco de medo de contar as coisas para ela. E aí quando eu percebi que a minha menstruação estava atrasada, ela percebeu primeiro, né, porque ela anotava na folhinha, porque eu tinha a menstruação super regrada. Ela falou, a gente precisa ir ao médico. E foi quando ela já tinha descoberto que eu tinha tido relação sexual. Ela descobriu? Ela descobriu porque a minha sobrinha contou para ela. Então, assim, foi um pouco meio turbulento a situação. Uau. Desculpa interromper, mas você usou método contraceptivo? Eu usava camisinha. Tá. Foi usado, então? Foi usado camisinha. Quando a gente começou, né, ter a relação, eu não deixava nem me beijar sem camisinha, porque eu tinha muito medo disso acontecer, né? E aí a minha mãe descobriu, assim, minha mãe quando descobriu que eu não era mais virgem, né, ela foi até no psicólogo, ela não sabia lidar com essa situação, né? Pensa, 40 anos atrás, uma mãe de quase 40 anos não deve ter sido fácil, não, né? Isso foi lá para 90 e 1990. Quando você engravidou? 2000. Você engravidou 2000. 99 para 2000. Marina nasceu em 2000. Então, nós fomos ao médico, né? Foi até o ginecologista. O médico, quando ele examina, ele já sabe. Só que ele não quis falar na hora, né? Ele falou assim, olha, a gente vai pedir o exame e pra gente ter certeza. Ou ela tá grávida ou tá pra vir a menstruação. Tipo, né? Ô, Lu, e você tava com quanto tempo de gravidez? Já tinha um mês, 4 semanas? Um mês, por aí já. Ô, Lu, e nesse momento, o que passava na sua cabeça? Você muito medo. Muito medo. Assim, em pânico, porque eu pensava sempre no que os outros iam pensar, sabe? Sempre tirava notas boas na escola, nunca fui uma menina descabeçada. E eu tinha várias amigas, assim, descabeçadas. Gente, tipo, o que as pessoas vão pensar, né? Então, ficou muito aquela questão do medo mesmo, realmente. Aí fiz o exame, aí eu não me recordo, tem o método qualitativo e quantitativo do resultado do exame, né? Ou você dá em números, ou positivo e negativo. E o meu era em números. Eu entendi que era maior que 10, a minha mãe entendeu maior que 1000. Eu sei que o resultado deu muito maior do que nós duas havíamos entendido. Aí ficou naquela, que será? Nós duas com aquela ansiedade de saber o que era, qual o resultado. Aí eu fui pro colégio e minha mãe, esperta, né, pegou e ligou no hospital. E falando, acho que com alguma enfermeira, alguém, falou assim, olha, é a minha primeira gestação, eu acabei de casar, eu tô super ansiosa para saber o resultado, e eu não tô sabendo interpretar o resultado do exame. Que danada. Aí a pessoa do lado falou, parabéns, a senhora está gravidíssima. Tá.
Eu não sabia. Você tava na escola. Eu tava na escola. Pera, Lu, eu sou muito curiosa, eu quero entender o cenário total ali que estava acontecendo. O namoradinho sabia que sua menstruação estava atrasada, que você podia estar grávida? Sabia. É namoradinho? Que idade que ele tinha? Eles namoravam 17. Ah, tá. Ele também era menor de idade. Ele era namoravam há menor de 2 idade. anos. Ele era um namorado bem aceito na sua casa. Era. Tava tudo A gente já se conhecia desde muito pequena. Eu era muito amiga da irmã dele, estudei. Então, assim, já se conheciam as famílias. E outra dúvida desse momento, assim, quando sua menstruação atrasou e sua mãe veio pra conversar com você, pra levar no médico, nessa hora você falou, eu transei, mãe. Daí você contou, Sim. chorou, ficou culpada, não? Não, ela ficou muito culpada e se culpa. Talvez ela se culpava por eu não ter falado antes, mas assim, acho que nós duas a gente estava aprendendo essa relação de mais confiança, né? Intimidade, então, né? De maior intimidade. E daí, quando eu voltei do colégio, Você tava no primeiro ano. no primeiro ano do ensino médio. Era primeiro ano, é isso Primeiro mesmo. ano. É nossa filha. É nossa filha. Exato. Pode ser que tenha gente assistindo, passando exatamente por isso como mãe, né? Sim. Exato. Exato. Com a filha, né? Com esse. Né? Aham. E aí, quando eu voltei do colégio, o pai da Marina desceu e falou assim: olha, o seu pai e sua mãe estão lá na casa dos meus pais. Tipo, aí eu desabei, né? Comecei a chorar. Eu falei, e agora? Aí minha mãe e meu pai, nós morávamos perto, eles foram até andando. Minha mãe desceu, quando ela desceu, ela me abraçou e chorava muito, assim. Ai, tipo, meu coração. E aí ela falou, você tá grávida. E eu comecei desesperada. Eu falei, eu quero tirar, eu não quero ter, eu não quero. E a minha mãe, assim, foi muito, sabe, assim, ela falou assim, ela parou e falou assim, não, eu vou te ajudar. Olha que bonito. Eu vou te ajudar e não tira, acho que foram várias coisas assim que aconteceram nesse meio tempo dela encontrar um pastor de uma igreja que estava passando e ela desabando, ele falou, não deixa sua filha tirar o filho, ajude, apoie, né? E ela se mostrou ter esse apoio muito forte comigo, né? E foi muito, assim, esse dia foi muito interessante, muito intenso, né? Porque assim, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nossa. E aí eu fui até a cozinha, ela querendo me dar força, mas ela também precisava ter forças, né? Eu senti isso muito forte. E aí eu lembro, tinha um sofá assim, tinha a televisão, o sofá assim, meu pai sentado, olhando muito próximo assim da televisão. Eu sentei ao lado dele e falei, pai, me desculpa. Ai. Aí ele não olhava na minha cara, assim, ele não olhou. E eu só via a lágrima dele, assim, escorrendo, assim, foi... Meu Deus, eu tô muito emocionada. Mas assim, Gente, foi... mas assim, não é desculpa, né? Isso é difícil isso, porque você tomou os cuidados que tinha que tomar. E a vida é assim. Então, gente, pode acontecer se ela falasse assim, ai, não me cuidei, realmente, eu não sabia direito, mas eu vejo e é uma coisa assim que dá uma tristeza naquele momento, mas com certeza, daí depois que passou esses primeiros dias, como que foi a parte de ir pra escola grávida? Eu penso um adolescente passando por isso. Mas eu tô pensando na maturidade. Sei lá, tô dizendo aqui do alto dos meus 44 anos, mãe. Eu vejo uma maturidade muito grande nesse pedido de desculpas. Porque, assim, eu não sei qual foi sua intenção nesse momento, ou se foi porque você viu ele triste, mas, assim, você sabia que ia respingar neles. Você sabia que você, de repente, frustrou uma expectativa, porque foi uma gravidez de adolescente, né? Não programada. Não, eu acho que no caso tipo, isso desculpa foi... porque... Não, é um desculpa porque assim, as coisas saíram do... A gente quer que na vida Da dos filhos frustração, seja a exato, frustração exato. de falar assim, nossa, minha filha, ela tinha Tudo, né? Assim, né? Eu acho que ele fica mais com preocupação, né? Não é que... Acho que foi isso mesmo. Eu acho que da frustração mesmo. Meu pai hoje ele tá com 86 anos, né? Eu tô com 41. Ele também é mais velho, então ele tem a cabeça um pouco diferente. Então, assim,
o que os vizinhos vão pensar. Exato. Acho que essa é a grande... que ficou muito na cabeça, assim, o que as pessoas vão pensar. Como a gente tem essa crença, né? Sim. De se preocupar. Isso é nosso, não, né? Não é parece. só o que vão pensar, porque se só pensassem, tudo bem. O que vão falar? Julgar. E eu cresci isso muito da minha mãe. Ai, cuidado com o que as pessoas vão falar. Porque, então, assim, acho que todo esse medo que eu tive também pesou muito no que as pessoas iam falar, no que as pessoas iam pensar, sabe? Então, foi o maior peso. Depois foi passando, e meu pai foi super fofo comigo durante a gravidez toda. Ele comprava as coisas que eu tinha vontade de comer. Eu tô com vontade de comer tal coisa. Ele ia lá comprar. Tem, meus irmãos são bem mais velhos do que eu, né? E aí a notícia se espalhou? Se espalhou no bairro, né? Então, assim, foi complexo, assim. Eu tinha muita vergonha de sair na rua. Você escondia? É engraçado, eu estudei num colégio no primeiro ano que não usava uniforme. Então, eu usava calças largas, tipo camisetas, e ninguém percebeu que eu estava grávida. Eu contei para uma amiga só, porque era amiga um pouco mais descolada, eu tinha umas outras amigas que eram mais certinhas, fiquei com um pouco de medo de contar. Contei para essa minha amiga, e aí o pessoal não percebeu. Acho que quando eu estava com uns 4 meses, eu contei para as outras. E assim, fui super mimada por elas também. As mães me ajudavam e mandava fruta no lanche para mim. Foi super fofo, assim. São amigas que eu tenho até hoje. Eu queria fazer uma pergunta tão íntima, você vai responder se você quiser. Você continuou tendo relações com seu namorado? Sim. Grávida? Sim. Tá, o namoro seguiu de vento em popa. A família dele foi bem... Aí teve um passo atrás. Quando a gente soube que estava da gravidez, a mãe dele queria que a gente casasse. Nossa, aí é complicado, hein? Aí eu falei, não, eu não quero casar. Uau. Porque assim, era um namorado que eu tinha, mas eu sabia que não era o cara que eu mais amava na vida. Assim, e a gente teve no relacionamento várias idas e vindas, assim. E eu falei, não, eu não quero casar. Aí eu comecei minha cabeça pirando. Eu grávida, vou ter que casar. Não é isso que eu quero, né? Então, assim, a minha mãe falou, não vai casar, vamos levando assim. Fiquei com ele mais uns 2 ou 3 anos, né, de relacionamento. Mas você, então, continuou morando na casa da sua mãe. Teve o bebê, tava na casa da mãe, voltou pra sua mãe, te ajudou sempre. Ele foi morar na casa dos meus pais. Ah, tá. Vocês chegaram a ficar casados, né? Morando juntos e tal. E aí, voltando para a época da escola, ninguém percebeu que eu estava grávida, porque eu engordei 9 quilos. E assim, acho que quando você é adolescente, a barriga vai aparecer lá na frente, né? Foram descobrir, eu estava mais ou menos com 7 meses de gestação. No finalzinho. Mas no final, até um colega, foi engraçado. Eles sentavam, 2 amigos assim, sentavam do lado. Aí ele falou assim, Lu, posso te fazer uma pergunta? Aí eu, pode. Ele, assim, o que eu tô vendo, né? Seu rosto um pouquinho mais cheinho, assim. Não. Você tá grávida? Eu falei, tô grávida. E ele falou, mas você tá de quanto tempo? Eu, 7 meses. Ele, 7 meses? Eu falei, E aí parece que quando eu falei, a barriga fez assim, né? Buf. Aí virou uma melancia. Aí virou uma melancia. E daí o pessoal era carinhoso com você, os amigos, os professores. Super carinhoso, assim. Eu não percebi nenhum tipo de diferença de tratamento, de preconceito. Crítica. Eu sentia que as pessoas olhavam com dó. Tá. Né? Tipo, nossa, coitada. Sim, todo mundo pensa. Aí eu lembro, tipo, eu ia de metrô pro colégio e, assim, as pessoas ficavam olhando, né? Eu chegava na sala da ginecologista, pensa. Sim. As mulheres bem mais velhas, eu lá sentada com barrigão. Foi, assim, foi muito pesado, assim. E minha mãe, depois de muito tempo, muitos anos depois, ela conta que todos os dias da minha gravidez ela chorou. Todos os dias. Ela nunca chorou na minha frente, mas ela conta que ela chorava todos os dias. E você conseguiu curtir o bebê na barriga? Você conseguia se olhar e achar aquilo lindo?
Ou você passou uma gravidez assim, peraí, tocando, vai. Ou negando. Eu acho que negando ela não tava, pelo que ela falou. Negando não, mas... Gostava de mexer... Sim, depois sim, eu acho que muito mais pro incentivo da minha mãe, porque aí minha mãe queria tirar fotos, a minha mãe fez né? Aí fez chá de bebê, Ela sabe? fez, que fofa, gente. Foi assim, a gente foi mais por incentivo, né? Aí deixa eu contar uma coisa. Tem uma amiga minha. Eu sempre faço isso, eu até faço assim, né? Tem uma amiga minha que ela engravidou com 14 anos. E ela falou um negócio pra gente, porque a gente acha que não vai acontecer com a gente, né? Depois que a gente passa da adolescência. Hoje nós temos filhas adolescentes. E essa minha amiga fez assim pra mim, né? Eu já tinha a minha filha mais velha, um pouquinho grandinha. Ela falou assim: Marina, se acontecer isso com ela, esteja ao lado dela. Faz toda a diferença. A coisa mais importante são seus pais te apoiarem. Tudo vai dar certo depois. É uma situação difícil? É. Mas sempre esteja ao lado. E foi igual sua mãe fez com você. Foi, assim, não tenho o que falar, assim. Tanto que eu nunca parei de estudar. Eu parei, a Marina nasceu em janeiro, então eu fui para o colégio até novembro, dezembro, que é quando começam o período de férias e tal. Quando eu voltei para o colégio, aí fui para um outro colégio, porque na época meu pai falou, não dá para bancar tudo, né? Uhum. Então, tive que mudar de colégio e fui para um novo. Então, foi uma outra experiência, porque assim, eu amamentava. A Marina mamou até os 2 anos. Meu Deus, ela ainda foi uma mãe maravilhosa. Não acredito. Que maravilha. Eu tinha muito leite, gente. Era impressionante. Então você na aula, você sentia, né? Quantas vezes, aí o uniforme desse colégio era cinza. Quando molha o cinza, como fica? Ai, meu Deus. E você perdeu o ano escolar? Não. Não, eu consegui. Uma ótima aluna ainda. Não, porque pensa, nessa idade, eu engravidei com 26 e com 40. Eu posso imaginar como que é com 15. Eu vi a diferença. Com 26, a gente tava até brincando, conversando. Quase foi no banheiro, fiz o cocô. E saiu. Porque assim, o corpo, volta muito bem. Eu imagino que com 15 você teve parto normal? Você deve ter tido uma recuperação muito rápida. Não, eu tive cesárea porque ela estava dormindo. Nossa, que fofa. Como assim tava dormindo? Ela não fez a... O que aconteceu? No finalzinho da gestação, eu comecei a perceber que ela não estava mexendo com tanta frequência. E aí a ginecologista falou, ela tá hipoativa. Então você precisa ir todo dia na maternidade, ouvir os batimentos, ver se tá tudo bem. E aí eu fiz aquele exame, eu não lembro o nome, ecocardiotoco, acho que é uma coisa assim o nome do exame. É o de coraçãozinho? É que eles colocam, o do coração. Pra monitorar os batimentos. Pra monitorar. E aí ela não fazia, eles pegaram uma buzina, eu lembro pra muito engraçado. Ela, e fizeram aquele barulhão, ela deu um pulo na barriga. Ela era preguiçosa. Ela era preguiçosa. E aí, até quando ela nasceu, continuou. Foi super, porque assim, aí foi um perrenguezinho quando ela nasceu. Porque ela não queria mamar? Eu tive o parto cesárea, engordei 9 quilos e em menos de uma semana eu já tinha perdido 10. Nossa. Porque eu fiquei muito mais magra do que eu já estava. Ela nasceu a termo, tipo... Com 38 semanas. Tanto que quando eu fui pro hospital, eu já estava com uma certa dilatação, mas aí a médica ficou com medo, porque como ela estava hipoativa, ela falou, poxa, pode ser que ela não induza o parto, e aí teria que ser fórceps. Aí ela falou, não, vamos fazer a cesárea e ficar melhor. O que for melhor pra mãe e pro bebê, né? Exato. Lu, eu quero te fazer uma pergunta, assim, como que foi pra você em relação a, imagina, 15 anos, né? Milhões de sonhos, o que a gente sonha pro futuro, o que a gente quer viver, o que a gente quer, né? Eu lembro eu com 15, eu vou morar fora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como que foi o que você sonhava, o que você se adaptou, quais foram a nova rota sua? Assim, eu acho que quando eu soube disso, ficou tudo tão confuso na minha cabeça que eu não sabia o que fazer. O que eu sabia e que eu sempre tive na minha cabeça era assim, agora eu tenho uma pessoa que depende de mim. Então, jamais eu pensei em parar qualquer tipo de coisa. Porque eu queria proporcionar para ela o que eu não tive.
Então, para eu poder proporcionar para a Marina as coisas que eu não tive, eu ia ter que correr atrás. Então, me parece que o teu processo de aceitação foi super rápido. Foi rápido e eu amadureci muito mais rápido, porque eu peguei realmente aquela responsabilidade. Minha mãe me ajudou muito, mas para que eu não parasse de estudar, para que eu não parasse... minha mãe não me ajudou, ficava com ela para ir para balada. Sim, nunca foi isso, entendeu? Exatamente, porque... Gente, como é fundamental, né, o apoio dos pais, né? Mas eu tô sentindo que ela era uma pessoa, uma menina, boa menina. Porque eu acho que essa tua história é realmente algo positivo para as pessoas, porque você está falando de valores, de conduta super funcionais, né? Onde o adulto saudável ali de todo mundo estava presente, né? Dos seus pais, mesmo você com 15 anos, onde é o momento da nossa criança feliz estar querendo viver, você precisou rapidamente já ter isso presente. Então, assim, é um privilégio mesmo, né? Sim. Estar nessa família, ter essa mente e poder falar para as pessoas, porque assim, esse que seria o ideal, né, gente? Porque a gente vê tanto sofrimento. E Mari, lembra o outro episódio que a gente gravou de inteligência emocional? Exato. Né? A família dela já estruturada, que poderia se desestruturar nesse momento, né? Seus pais, eu acho que eles conseguiram manter esse equilíbrio. Eles voltaram, né? Essa mãe, a avó, né? Sua mãe se permitiu chorar todos os dias, mas aguentou ali, né? Aguentou firmemente para te dar o apoio. Exato. Ai, agora deixa eu perguntar agora. Deixa eu perguntar que agora eu quero chegar na parte mais legal. A hora que chegou essa criança, que foi essa gravidez, que tava todo mundo nervoso, que todo mundo ficou... E a hora que ela chegou, e a alegria que foi. Ela foi super amada. Super, assim, é um presente, né? Ela parecia uma bonequinha de porcelana. Assim, perfeito. Ela era... linda, até hoje, né? Linda. Todo mundo, tipo... Ai, pessoal mandou as fotos da filha dela, gente. Quero ver depois as Olha, fotos. você não viu? É uma mulher maravilhosa, assim. Imagina como ela era o bebê daquele. Ela era. E foi assim, ela deu um susto. Por quê? Nós chegamos da maternidade, a minha mãe super cuidando ali junto comigo. E foi o primeiro dia que ela chorou. Porque assim, ela não era um bebê chorão, assim, ela era super tranquila. Aí fui trocar a fraldinha dela, tava uma manchinha laranja. Ela tava com uma infecção de urina, com 2, 3 dias de nascimento. Fomos pro hospital, ela ficou internada. Foi assim, eu só chorava. Porque assim... A ocitocina já estava gritando, né? O instinto materno já estava presente. Total. Será que era por isso ela já tinha isso dentro da barriga? Eu acho que sim, porque eu tive alguns episódios, eu não sei se passou no final. E aí, quando nós chegamos no hospital, assim, acho que foi Deus que coloca as pessoas certas ali, né? A médica era uma pediatra especialista em neonatal. Ela estava no pronto-socorro. Nossa. Ela segurou, ela tinha 4 dias. Ela falou, mas ela é uma bonequinha, ela não pode ter... Aí ela falou, a gente precisa correr, porque recém-nascido não pode ter infecção. Mas na urina, né? Rapidinho. Gente, 4 dias é muito pouco. E aí foi terrível. Nós ficamos num quartinho isolada, eu e ela. E ela precisou tomar aquele banho de luz, né? Que ela tava com as manchinhas. Aí ela ficava com aquele negocinho. Ficava assim, ó. Ela só dormia. Super tranquila. Super. Aí fez, né? Tratou. E ela não queria mamar, porque ela só queria dormir. Aí O bebê, lembra do tal do bebê reserva? Tem o reserva e o sugador. A gente tem uns bebês que só querem mamar. E tem outros que só querem dormir. Daí todo mundo fala assim, mas é porque tem uma reservinha, entendeu? Ela já nasceu com a reservinha. O Mateu era assim, na maternidade todo mundo falava porque ele tem reserva, não chora. A gente era pandemia, a gente ouvia no corredor um monte de bebê chorando. E tava super vazia a maternidade, então a gente não tinha conversa de corredor, não tinha nada. Eu e meu marido lá, a gente ouvia um monte de bebê chorando. O Mateu não chora, daí as enfermeiras, ele tem reserva. Aí o Mateu tava com 10 dias. Ele tem reserva. Ele tá com 1 ano, ele tem reserva. E a minha primeira filha foi assim. A segunda nasceu, eu falava assim pra enfermeira. Eu falava, ela não dorme.
Ai, é bebê sugador. Era Bebê que sugadora. já fica chupando o dedo dentro da barriga. Olha E, só. cara, É, e sugador. então eu falava assim, essa criança, ela não dormia. Ela virou 6 noites. Gente, ó, cada um é um, né? Cada um é um. Eu ia, quando eu levava a pediatra, eu falava, doutora, ela não chora. Porque às vezes eu levantava no meio da noite pra ver se ela tava respirando. Sim. Porque assim, meus pais fizeram um quartinho pra ela na casa deles. Então tinha um quartinho menor lá na casa Legal. deles. Nós decoramos tudo. Então ela já dormia no quartinho dela desde que ela chegou da maternidade, assim, meu praticamente. É. E aí eu ia lá e colocava a mão. Falei, ver se ela tá respirando, Tem que fazer né? assim, né, no bebê. Ai, Ela que dormia bonitinho. das Na 10 barriga. às 7 da manhã. Ai, que delícia. Tipo, eu falei, não é normal, né? Toda criança chora, por que Mas ela não nessa chora? energia, né? Nesse lugar. Mas ela nesse tinha alguma útero coisa que ou foi era criado, ela? que bom, Era né? dela, Era até dela. hoje. Ela é, tipo, super Ela era assim good dentro do vibes, assim. útero já. Ô, Lu, e o pai? Como O que pai foi dela- essa... E os avós paternos. Então, os avós deram super apoio. A avó dela até hoje é super querida com ela. O pai dela foi muito paizão no começo, assim, porque o que aconteceu? Ele estava na fase do exército, então ele não conseguia trabalhar. E eu já no final, ela nasceu em janeiro, no final de 16 eu já comecei a procurar emprego. Aí ia para o shopping para ver se eu podia trabalhar em loja. Aí eu consegui um emprego Temporária. temporário, isso. Fica lá só Aham. no final do ano e tal. E aí eu estudava e trabalhava à noite e voltava à tarde. Tirava o leite, deixava para ela, para ajudar junto. Já ela estava comendo já. Seus pais trabalhavam? Não, meus pais já eram meu pai já era Então, aposentado, eles podiam, de minha mãe fato, ajudar eles no ficavam dia a dia. com ela Ô, em Lu, casa. você tem essa sensação hoje, até a gente chegar, né, como tá, mas assim, você tem alguma coisa assim, nossa, eu não tive adolescência, porque você não teve adolescência. Eu não tive. Teve alguma fase da sua vida que você teve, assim, não, né, porque é nesse momento que... E você já era super responsável, você tinha uma filha, você já pensava em estudar e trabalhar. Porque você Exato. tinha uma filha pra Vai vir com 50 anos ainda. Não, veio veio? com uns 30 e Tá. pouco, e eu me culpava. O resgate, né, O da resgate. Eu cheguei a me culpar com uns, sei lá, uns 34, que eu comecei a curtir minha vida, Então, daí- mas acho que saía, não precisa, me uma hora vestia, aí ela falava assim, você vai sair desse jeito? Tipo, porque eu era nova, sabe? Dá pra não ser amiga, né? 15 anos de Exato. diferença? E aí eu comecei a me culpar. E até uma vez eu falei com a psicóloga, ela falou assim, Luana, que oportunidade que você tá tendo de viver essas coisas com mais maturidade. Você não vai mais ser uma descabeçada e fazer... Claro. E eu falava assim, gente, a minha filha vendo eu sair. Então, assim, rolou várias culpas, assim. Ela é sua nesse única meio. filha hoje? Não, eu tenho um filho de 18 também. Tá. E depois eu me casei, fiquei 12 anos casada, tive o Bernardo, que tem 18 anos, eles são super parceiros, eu acho que ela é o amor da vida dele, assim, que ele é apaixonado por ela. Então hoje ela tem 25. 25. E daí, como que foi, então? Você ficou na casa dos seus pais até casar de novo? Foi. Quantos anos ela tinha? E a relação entre vocês, como que foi? Sempre a avó foi vó, o vô foi vô, você foi mãe, o respeito. Como que funciona, assim, quando cresce na casa dos avós, né? Depois eu acabei tendo, às vezes, umas brigas com a minha mãe, porque... Ela que cuidou da Marina até os 6 anos, porque aí eu estudava e trabalhava, eu saía tipo 6h30 da manhã e voltava 11h30 da noite. Você terminou o colégio, foi pra faculdade. Fui para a continuou trabalhando. faculdade, continuei trabalhando e quando eu conheci o meu ex-marido, que a gente foi casar, tal, e aí a Marina de fato veio morar comigo, só eu e ela, porque até então sempre foi sim. junto com a minha mãe. Porque você continuou com o pai da Marina, o pai adolescente. Ele ficou morando na casa com você, com seus pais, por mais uns 2 anos Uns depois que 2 ela nasceu. E daí anos, vocês A gente terminaram, decidiu... aham. ele foi embora e você continuou ali. Isso. Aí depois de um tempo você começou Conheci. a namorar esse seu Meu marido, ex-marido. ex-marido que é pai do Bernardo. Isso, que é pai do Bernardo. Tá. E aí, quando eu me casei e fui levei,
Aí rolava aquelas coisas de vó, né? Ah, e sua mãe já fez isso? Ah, porque quando você morava com a vovó, eu fazia. Então a gente criou um pouco disso, né? Então, mas eu sei que sempre foi por amor, que dá preocupação, que a minha mãe, até hoje, ela é uma pessoa extremamente preocupada com tudo. E eu até me surpreendi de como ela lidou com toda essa situação, sabe? Porque foi difícil, porque acho que ficava uma briga interna dela, tipo, preciso apoiar, mas tem as coisas que eu acredito de como ela sempre foi uma pessoa muito preocupada. Tem que eram importantes tanto para você, com 15 anos ainda, né? Quanto educando um outro serzinho. Exato. Se não tiver um conflito, não é uma família... Não, né? Não é nada perfeito, imagina. Ainda mais adolescente, né? É uma fase de conflito... E ela ali com o bebê. E aí, depois, quando você saiu da casa da sua mãe, foi bom pra você ter essa liberdade? Você sentiu falta do suporte que você tinha? Ela sempre me deu suporte, assim, sabe? Mas foi quando eu realmente fui ser mãe da Marina, né? Agora somos nós duas aqui. E até então, o pai dela continuava a ser presente na vida dela. Legal. Pegava... Presente é aquele presente a cada 15 dias. Sim, né? presente. Não presente. Não. É assim, até então, depois eu falo essa outra parte, mas até os 14 anos dela, ele sempre foi bem presente, foi aquele pai amigão, que nunca precisou educar, mas era o pai amigão, né? Fazia tudo o que queria. É um pai tal. parque de diversões. Exato, um pai mais parque de diversões. E aí eu tive o Bernardo, ela sempre foi super carinhosa com ele, eu não senti tanto ciúmes da parte dela, assim, porque ela sempre foi uma boa menina, assim, eu nunca tive problemas com a Marina, ela sempre estava tudo bem para ela, né? E não sei se isso também era bom, porque... E eu não sei se eu tinha tanta maturidade para entender isso da parte dela, né? Eu estava até conversando aqui, antes da gente começar, que eu brinquei, eu falei uma vez para o meu tio, minha Marina me deu trabalho na adolescência. Ele falou, não, ela não te deu trabalho, você que não tinha maturidade com 30 anos de ser mãe de uma menina de 15. Sim. E é verdade, né? Então, assim, porque a gente aprende a ser mãe com filho. Sim. Não existe um manual, né? Então, por diversas vezes eu tive conversas com ela, eu falava assim, eu erro, mas eu tô aprendendo, porque eu tô aprendendo a ser mãe. Né? É mãe de adolescente, é mãe da infância, depois é mãe de adulto, depois não tem fim. Mas, Lu, eu acho que até quando a gente tem 40 anos e a filha de 15, você tá falando coisas que eu já senti e já falei para as minhas filhas também. Estamos errando e aprendendo juntos. Porque isso. Você não sabe qual é o desafio que você vai enfrentar amanhã e você não tem repertório para, de repente, sair daquela situação da melhor forma. Às vezes a gente tem uma ideia brilhante, né? E se a gente soubesse a profundidade que tem isso, a importância que tem essa fala com a filha no diálogo, porque o que acontece é na hora que a gente se desmonta e coloca como eterno aprendiz. E não naquela coisa, eu sou autoridade, eu tô com a razão, eu tenho só... Não, a gente não... Isso é tão rico hoje, né? Eu vejo assim, quanto que precisa ter esse movimento de abaixar e falar, filha, eu também tô aprendendo. Eu também mas não assim, sei. foi aos trancos e barrancos isso que eu fui aprendendo. Porque assim, quando ela começou a crescer, começou a gerar em mim um medo muito forte de acontecer com ela o que aconteceu comigo. Sim, imagino. Mas não o fato da gravidez. De você ter um vínculo com uma pessoa que não é a pessoa que você quer para sua vida. Você ter que implorar por uma pensão, porque o cara não quer pagar a pensão. Então, assim... Pelas dores. Pelas dores que tem. Então, quando ela começou a namorar com 14 anos, eu entrei em parafuso. Que eu falei assim, vai acontecer com ela o que aconteceu comigo. E eu era muito chata com ela. Então, eu acho que eu perdi um pouco disso porque a gente se distanciou na adolescência. E você não conseguiu ter esse papo, Diálogo, né? Essa relação mais próxima de filha, como mãe aconteceu assim, assim, assim. Não vamos deixar. Você não conseguiu Tipo, assim. beijo na boca, a intimidade. Ou então, se for acontecer alguma coisa, vamos no médico antes, tomar um. Então,
eu não conseguia ter esse papo com ela. Ativou Ativou a proteção ali, foi, né? exato. Repetiu, né? Tipo, quero botar Repetiu o padrão. quero volta aqui pro meu útero, assim, o mundo não vai te fazer mal. Sim. Quando eu vi o menino abraçando ela a primeira vez, me deu eu fiquei com ódio. Eu falei assim, é um negócio estranho, que eu falei assim... Você viu alguma ameaça? A minha filha, sabe? Mas aí Mas você gostava do menino? Gostava. Eu acho que foi pelo fofo. porque pra ela foi muito rápido aquele negócio. Quando alguém abraçou ela, foi uma coisa muito rápida que a sua vida virou, né? Você não conseguiu. Exato. Eu acho que você não conseguiu aproveitar aquilo. E eu acho que eu não curti, porque assim, eu acho que eu me protegi tanto dessa relação e eu sinto às vezes que teve um muro entre a gente na adolescência, porque assim, eu demonstrava o meu amor por ela de outras maneiras, não no afeto ali, no toque. E ela era muito do toque, então a gente se perdeu ali um pouco nessa fase. E eu sempre fui muito objetiva com as coisas. Então, assim, eu quero trabalhar, eu quero dar o melhor pra ela, eu quero que ela tenha a melhor roupa, eu quero que ela tenha melhor isso. Então, assim, essa era a minha forma de... Faltou um chameguinho ali. Exato. Então, assim, hoje eu sei disso, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Quando eu fiquei 12 anos casada, tive um relacionamento extremamente tóxico, abusivo, assim, ela tipo, presenciou algumas coisas, assim, e quando eu me separei, e por mais que tinha essa relação mais tóxica, tal, ela ainda, para a cabeça dela, era família, então a Marina não sabia lidar com a perda, assim, né, porque o pai dela, que nem eu falei, o pai dela foi presente até os 14 anos, depois ele foi embora para os Estados Unidos, e aí não era mais aquela relação linda, maravilhosa que tinha, né? E dentro de casa ela... Era boa a relação dela com o padrasto, no caso. Era boa, mas assim... Homem diferente, às vezes, de mulher. Não generalizando aqui, mas a mulher tem essa coisa mais maternal do que o homem. E ele também tinha um pouco dessa super proteção de não pode acontecer com ela, tem que tomar... o cara para namorar com ela tem que vir aqui conversar com a gente, falar. Então, assim, foi um pouco coisas que ela não concordava e eu acabava catando porque era meu marido. Então, assim... E aí, quando eu me separei, eu lembro até hoje, assim, até me emociono, porque a gente foi no Ibirapuera, eu sentei com ela, eu falei assim, eu queria te pedir perdão por muitas vezes não ter sido o lencinho. Essa relação mais carinhosa e tal, e acho que ali foi uma virada de chave pra gente, sabe? E eu percebo hoje, eu vejo muito dela, muito de mim nela, sabe? Dela ser mais objetiva com as coisas. Ela é uma mulher super forte também. Eu acho que as coisas que ela passou de ser abandonada pelo pai não foi fácil, porque não foi um pai que nunca foi presente. Era um pai que era presente e de repente mudou de país. Mudou de país. Quando ela entrou na faculdade, falou que não ia ajudar na faculdade dela, que é medicina. E teve essa ruptura. Então, ela teve que conviver como se o pai tivesse sido morto, mas vivo. Sim, um luto. Então, ali, né? Assim, foi complexo. Então, assim, E eu senti muito disso, dessa falta de... Porque era assim, eu precisava ser a mãe guerreira leoa. Eu não podia, na minha cabeça, acho que talvez... Mas, assim, lá no fundinho, de demonstrar esse afeto, poderia tirar essa armadura ali que eu tinha. Então, eu tinha que, na minha cabeça, eu tinha que defender. Aconteceu alguma coisa na escola, eu era aquela mãe que queria brigar, que não podia fazer aquilo com a minha filha, entendeu? E, Lu, então, quando você se separou do seu ex-marido, que durou 12 anos, aí ela, que teve essa virada de chave, que você teve essa conversa com ela no Ibirapuera... Isso ela tinha mais ou menos que idade? Ela já tinha passado pela adolescência? Ai, pera, deixa eu fazer umas continhas aqui. Ela tava com 15
para 16. Tá, Ela tava com uns 15. Deu para conectar, né? Deu para conectar. Legal. 15 para 16. Agora eu quero saber, agora, tá? Gente, as duas juntas parecem irmãs. Depois eu quero duas ver foto. lindas. Põe foto depois. Depois vamos pôr foto. Eu quero saber hoje como que tá essa relação de vocês. E onde ela tá? Agora ela é médica. Cadê os personagens da história? Cadê O que eles fazem? A gente já quer conhecer a Marina. Então, porque a gente já chegou nessa hora, né? Quando ela entrou na faculdade. Então ela cresceu, entrou na faculdade, a Lu casou de novo, se divorciou. E quando eu conheci as duas, realmente uma do lado da outra é a coisa mais linda. Elas parecem irmãs mesmo. Porque é muito. A Lu é muito linda, muito jovem, muito. E como que é a relação de vocês hoje? Hoje, é mais amigas? É mais. Isso. Ou você ainda é uma mãe brava? Não, você não. mudou completamente? Mudei completamente, porque isso estava me distanciando dela. E eu pensei assim, como que eu consigo me reconectar, né? Então, assim, hoje, quando ela fala algumas coisas que eu não concordo, eu tento parar, me policiar, porque ela tem a vida dela. Claro. Então, Tá assim. bom, filha, ela... eu entendo que Exato. você fala, mas. Então, assim. Esses dias ela me ligou para uma situação, filha, pensa bem, você acha que isso é hora? Então, assim, diferente de alguns anos atrás, que eu falava, não mais vai fazer isso, tal. É. Eu tinha uma relação mais autoritária com ela. Mas olha a sabedoria dela, né? Em mas perceber esses maturidade times. que vai trazendo porque se a gente isso. não faz essa remodelação do nosso modo de agir, a gente desconecta, né? Exato. Então, hoje, assim, eu converso dos meus problemas com ela, que ela delícia. traz, ela me dá conselhos, assim, é muito legal. Viraram grandes amigas, que bom. Sim. Então, E agora você casou de novo. casei de novo, tenho 2 enteados, virei mãe de criança agora. Ai, que gostoso! Agora eu sinto, tipo, dessa relação da maternidade, não de ser mãe, né, que eu sou madrasta, que também é um baita desafio, né? Porque você tem ali o papel de cuidar, de dar amor, mas... Eles ficam com você? Como fala, guarda compartilhada? Guarda compartilhada. Uma semana cada um. Uma semana então com a você é mãe. responsável, você Super. E assim, eles têm uma mãe maravilhosa, super presente e tal. E tem a mim, que quando tá em casa, eu faço esse papel de mãe, né? Claro. Então, assim, tem uma relação excelente com eles, assim. Que idade que eles têm? A Manu tem 10 e o Arthur tem 12. Já são mocinhos, Já, mas eu conheci, eles eram porque pequenos. você tem uma filha de 25, né? Exato. Não, é uma escadinha, né? 25, 18, 12 e 10. Teve o dia que meu marido tinha ido viajar a trabalho, meus filhos grandes, o meu filho ficou 2 anos nos Estados Unidos, ele voltou agora que ele foi estudar lá, a Marina na faculdade, quase não ficava em casa, e eu lá fazendo janta para os dois. Eu falei, gente, eu já passei dessa fase, tô voltando de novo, tô voltando tudo de novo. Mas assim, e o bom de tudo que, assim, a relação é tão leve, óbvio que tem brigas e tem... discordâncias muitas vezes, mas assim, as crianças, eles se tratam como irmãos. Então, a Manuela tá na escola, é a minha irmã, o meu irmão. Tá. Então, eles têm muito isso. Para eles, a cabecinha deles é... E eu acho que é tão importante essa relação saudável. E eu achei muito engraçado essa semana, um parênteses nessa história da gravidez. A minha enteada me colocou num grupo das mães da escola que iam levar as filhas que querem levar para o cinema, assistir. A mãe dela no grupo, ainda falei pro meu marido, eu falei, olha a cabecinha dela, ela não tem... Pra ela é normal. Que revezam semanas, né? Exato. E vamos viver bem, né? Gente, e hoje em dia é tão comum, né? Hoje em dia, eu acho tão legal, assim, aquele negócio virar uma grande família e a mãe tá lá e também vocês se dão bem porque você cuida das... eu acho isso tão incrível. Porque, assim, é realmente um exemplo de uma vida real. Realíssima. Que acontecem coisas que fogem completamente do controle, que muda plano, que acontece o imprevisto, o não querido, né? E de repente é o amor, é a paz, é o acolhimento, vamos dar o nosso melhor e o nosso perfeito, porque assim, é disso que a gente leva a vida, né, gente? E Mari, não é sempre assim também, né? Não acho que você pode falar. Não é. Não é que você deu sorte. Às vezes, para chegar nessa situação, passaram
aconteceram coisas, percalços, né, pelo caminho, desavenças, de repente não foi sempre tão liso com o ex-marido, com a outra esposa do lado de lá. Não sei se os seus ex também tiveram outros filhos em outros relacionamentos. É um monte de coisinha que todo dia a gente tem que tomar cuidado e crescer, ter a inteligência emocional e crescer falar, com elas. Calma, né? Como é que eu vou resolver essa situação aqui? Exato, justamente porque a vida ela é real, não existe uma vida sem dor. Não existe uma relação sem dor, não existe. Isso é utopia, gente. Isso é vida do Instagram. E é sempre que você tem inteligência emocional. Imagina. Tem dia que você surta, claro. É normal isso. Agora, a base, né, o esqueleto é muito saudável. Exato. E assim, eu já tive, eu ligava às vezes para a mãe das crianças e falava assim: olha, eu vou cuidar dos seus filhos, eu amo seus filhos. Não vou falar como os meus, e eu acho que não é um amor que se compara. Né? Outro dia eu vi uma mulher falando disso, você não compara, eu amo como se fosse. Não, é amor e não tem comparação. Né? Então, assim, verdade, e eu falei pra ela, eu falei amor assim, é único, né? Não é, eu te amo como meu filho, não. Não tem como amar. Eu acho que a gente nunca ama ninguém como ninguém, nem um filho e outro filho. Exato. É amor, único, entendeu? É amor amor. pode ser o mesmo nível, mas é um amor diferente. Exato. Eu vou ter talvez um amor mais racional, porque eu não sou a mãe, né? A gente, como mãe, às vezes a gente não enxerga algumas coisas. E é natural isso, né? Então eu falei, e eu sempre na minha cabeça, eu eduquei meus filhos assim: façam com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Então, assim, quando eu falei com ela, eu falei assim: olha, eu vou cuidar dos seus filhos com muito amor e você pode ficar super tranquila. Então, assim, a gente tem uma relação boa, assim, de conversar, de trocas, e é saudável para as crianças, exatamente, né? Então, e muita gente não tem isso na cabeça. Mas eu acho que vai muito assim, de como os relacionamentos se acabam, né? Se é tudo muito bem resolvido. Então, tem gente que quer usar criança. Então, assim, isso para mim, quando eu me separei, era muito tranquilo. Meu ex-marido casou, a esposa dele é uma querida, trata meu filho. Ai, eu acho lindo. Ela trata meu filho super bem, meu filho ama ela de paixão. O que eu mais gosto desse espaço, né, que a Marina, que a Fer proporciona, eu acho que é exatamente isso. De trazer o que é verdadeiro e trazer o que é saudável, porque a gente pode ser curado, a gente pode ser transformado, a gente pode evoluir. A gente tá aqui só pra isso, né? Exato. Não, nada mais do que isso. E você já se imagina sendo vovó? Amiga! Menina! Onde está a Marina? E a Marina está onde? Conta de Marina. Bom, a Marina se formou em novembro. Ai, parabéns. Né? Foi assim... Tá quente minha filha médica. E assim, o período da faculdade foi muito tenso, porque foi quando realmente o pai dela virou as costas e falou: não vou ajudar. Eu falei: como que eu vou fazer sozinha? Como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou pagar essa conta? E assim, amigos do meu trabalho, quando ela se formou, me mandaram mensagem, falaram: Luana, eu lembro quando ela começou, o seu vitória, desespero. realmente. Chegou na pandemia, eu fui fazer granola para vender, para ajudar, para ter uma renda a mais, assim. E foi, ó, as coisas vão acontecendo, né? A gente às vezes acha como acontecer, fala, quando você olha para como eu consegui, não sei, mas foi, sabe? Então, e aí ela se formou, né, em novembro, e aí ela decidiu ir morar com o namorado, né? Para mim foi um baque, porque eu queria que ela saísse de casa quando realmente fosse casar, tal, mas assim... É assim, eu entendo assim o momento dela, é assim. É assim. E ela tá super bem, vai casar o ano que vem, e é muito engraçado. Ela tá com 25 anos. Quase toda semana ela me dá uns, tipo, sustos. Ela me liga: mãe, preciso falar com você. Daí já fala, tá grávida. Na hora. Na hora. Aí eu tô grávida, juro. Umas 2 vezes ela fez isso, as minhas pernas ficam moles. Mas, menina, eu engravidei com 26. Eu sei, eu já, mas gente, 26 na anos minha já cabeça. De engravidar, você também. Eu Mas engravidei ficou com 26 casada. Então, aí esses dias... Tá, né? Não tem problema. Mas e o seu filho? Eu tô Você falando não dá isso. pânico dele também? Se tornar pai? Ou vem mais... Não, mas eu... É sobre ela. Mas é diferente. Não, não é porque ele é homem e mulher. Eu consigo ter essa relação mais aberta com ele, de conversar, de
super fico com medo também, porque não é porque ele é menino, porque se ele engravidar uma menina, ele vai ter um vínculo, vai ter responsabilidade. Claro, porque você viu Até porque você vai querer que ele seja Exato, diferente. exatamente. Então, assim, não é o filho, porque filho é bênção, mas assim, é o tudo que acarreta na vida, né? O quanto as mudanças de rota. Ela postou isso, né, essa semana? Postou. Mas ela tá grávida? Não, Ela postou isso que perguntaram se ela queria ser mãe logo. Ela meio morro de vontade, mas minha mãe me mata agora, né? Sempre. Não tá na hora ainda, deixa. Sim, e aí eu falo, mas é engraçado, porque assim, eu tenho medo da minha reação quando ela falar que tá grávida, porque. Super, amiga, tá chegando a hora? Tá, ela vai casar. Ela tá com idade boa. E eu imagino essa avó. Eu já ia falar assim, filha, não demora pra ter filho, porque eu quero ser bisavó, hein? Mas você sabe que outro dia a Fernanda falou assim? A Fernanda falou, porque agora que a gente tá com filhas maiores, ainda não, né? Mas outro dia comentou assim pra mim, sabe que eu acho que eu vou ser uma avó muito legal? Eu falei, amiga, calma. Calma, a gente fala, calma, bebê, gente. Então eu falo assim, gente, eu acho que eu vou ser uma avó tão legal, eu mas vou ainda ser não uma chegou avó. nesse ponto. Olha, eu também não tô no momento, a minha tem 20 anos, também Mas não tô no 20 momento. já dá pra. Né? Mas eu já sei como é que vai ser. Não, vai ser maravilhoso, porque assim, eu amo criança, eu sou apaixonada por criança. Mas é que assim, acho que fica um pouco daquele medinho, né? Claro. Porque pra gente, mãe, o filho sempre vai ser criança, vai ser filho. Tem aquela coisa que as nossas mães falavam, né? Mas a gente sempre quer aquela proteção. Tudo Gente, conversar com a Lu, assim, é maravilhoso. Nossa, é uma delícia. Não dá, a gente ficaria aqui, que ainda tem. A gente tem que gravar mais alguns. Eu queria Lu, a gente sempre faz uma última pergunta, assim, tá? A minha é: o que você falaria, que você fala pra alguém que tá passando pela mesma situação que você passou, que sua mãe passou? Fala assim, dá um recado porque sempre tem alguém, né? Ou para aquela adolescente, ou né? para aquela adolescente, ou mãe. para a mãe da adolescente. Olha, eu acho que cada um tem uma maneira de lidar, né? Como eu juntei todas as minhas forças e falei, eu tenho que ir para frente, eu não posso voltar. Então, assim, o conselho que eu dou é que, assim, vai passar, o medo vai passar, e eu acho que é ter resiliência, saber que aquele ser precisa de você, e toda criança ela precisa de uma base boa para poder crescer e ser um adolescente, um adulto. E isso, por mais que na adolescência, a gente precisa ter um pouco da maturidade para entender o papel e a responsabilidade que a gente tem na vida daquela criança que está por vir, né? E assim, e pais que têm os filhos, né, passando por isso, o apoio não tem o que falar, 100%, vai fazer a diferença na vida da mãe que está passando e da criança que está chegando. Que coisa linda, Lindo. gente. Lindo. Obrigada. A Fê amou também, a gente. Nossa, sensacional. Eu nunca conversei com alguém assim que tivesse acontecido isso tão profundamente, né? Porque a gente não tem esse tempo de bater um papo sobre o assunto, a história da pessoa. E aprofundar tanto quanto foi aprofundado. Então eu agradeço muito, Lu. Foi incrível ter você aqui. Eu amei. Obrigada, Vocês? Lu. Eu também tô muito. Eu acho legal que fica uma mensagem assim, o que a gente sabe na maternidade é que não há regras, não tem um manual do que vai dar certo e que vai dar errado. E a sua história mostra que mesmo quando tudo parece que está dando errado, pode dar certo ainda. Exato. Basta você querer, né? É no que você acredita. Eu acho que você ter muito certo quais são as suas convicções, né? E a base familiar faz toda a diferença. Eu acho isso, acho que é um grande exemplo, exatamente que mostra que o quanto a família ela é importante sempre vem. Se alguém falar o contrário disso, essa pessoa não teve. Né? Ela não teve, aquilo você é privilegiado. E maravilhosa. Daqui a pouco vai ser a vovó mais linda do seus Brasil. filhos, e agora seus afilhados. Obrigada, amiga. Amei.